Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática. Hoje nós vamos concluir o nosso tema, conclusão sobre a paciência, baseado em Salmo 40, verso 1 a 3. Paciência é confiar em Deus e entregar o controle de tudo em suas mãos. E é confiar que estaremos seguros e adoraremos a Ele, como podemos ver no Salmo 40, verso 1 a 3. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então você vê, ele orou, ele confiou em Deus, Deus agiu, tirando ele do fundo do poço, e ele conclui que Deus colocou nos lábios dele um novo cântico de louvor e de adoração a Deus por tudo que Deus estava fazendo na vida dele. Isso ele orou com paciência e descansou no agir de Deus. Então, nós aprendemos que precisamos da paciência para perseverar. Vimos nesse estudo que precisamos da paciência em tudo que vamos fazer, ou seja, perseverar nas ações produzindo maturidade. Quando nós descansamos na vontade do Senhor e caminhamos em paciência em tudo aquilo que nós vamos fazer, Deus vai tratando o nosso caráter, nos trazendo maturidade espiritual para sabermos viver em toda e qualquer situação. Em Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4 diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então você vê, a paciência produz perseverança. E tanto a paciência como a perseverança vai produzir uma vida perfeita, uma vida íntegra e em nada deficientes, para a honra e para a glória do Senhor. Então, a primeira coisa que nós concluímos em todo o nosso estudo, que paciência é perseverar em toda e qualquer situação sem perder a calma, vivendo exclusivamente para a glória de Deus. A segunda conclusão que nós vamos tirar: precisamos da paciência para evitar confusões, para evitar discussões, para evitar brigas, para promover a paz. Aprendemos que a paciência é a arte de se controlar para não perder a calma, para evitar confusões, discussões bobas, iras, discórdias, brigas, sempre promovendo a alegria, a paz a todos os que estão ao nosso redor. Provérbios capítulo 15, verso 18 diz: o homem iracudo, ou seja, o homem que sempre se ira, produz briga, produz confusão, suscita contendas, mas o longânimo, ou seja, mas o paciente, apazigua a luta, ele leva a paz, ele promove a paz. E em Romanos capítulo 12, verso 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Romanos capítulo 12, verso 20. Então você vê, nós aprendemos que precisamos da paciência para evitar toda e qualquer confusão. A paciência apazigua a luta. Aquele que tem a paciência, ele não paga o mal para o inimigo, mas ele, se ele tiver fome, ele dá de comer, se tiver sede, dá de beber, porque a recompensa vem de Deus. Deus vai nos recompensar dia após dia, fazendo tudo
para o bem de todos os que estão ao nosso redor. Precisamos ser submissos. Uma outra conclusão que nós tiramos: reconhecer nossas fraquezas não é vergonha. Ser submisso a Deus é entender que precisamos melhorar e buscar crescimento. Então a outra conclusão é: precisamos nos submeter à vontade de Deus. Em João 3,30 diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não se submeter à presença, à vontade e ao controle de Deus, ele não vai ter o reino dos céus. Ele não vai ter a vida eterna. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos entender a nossa fragilidade, como o pai do menino que estava endemoniado, ele reconhece: ajuda-me na minha falta de fé. Marcos capítulo verso 24. Ele roga, ele clama em lágrimas: Senhor, fortalece a minha fé, fortalece o meu coração. E assim ele se submete a Deus. E Deus vai trabalhar na vida de todos aqueles que entendem que precisam de ter a confiança em Deus para ser forte. Outra conclusão, que nós temos que clamar a Deus e crer. Quando reconhecemos nossa fragilidade, temos que buscar ajuda e clamar a Deus. É a primeira atitude de fé para sermos tratados e transformados. Chegando-vos para ele, a pedra que vive rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, quando nós oramos crendo, Ele vai nos dar a paciência. Nós reconhecemos a nossa fragilidade, nós reconhecemos que precisamos buscar pela fé a Deus para sermos edificados, casas espirituais, sacerdócio santo. E assim, pela fé, somos edificados em Cristo para a glória de Deus. Precisamos também dos frutos do Espírito Santo. A paciência é um dos frutos do Espírito Santo. Quem crê em Cristo Jesus é revestido e selado com o Espírito Santo. Assim, Ele, o Espírito Santo, começa a moldar nosso caráter ao caráter de Cristo, nos levando a parecer cada dia mais e mais gradativamente com os atos de Cristo Jesus, sendo bondosos, sendo alegres, temperantes, longânimos ou pacientes, tendo domínio próprio, levando a paz. É desta forma que somos moldados ao caráter de Cristo. E o Gálatas 5, 22, 23 mostra justamente isso, que os frutos do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a estas coisas, não há lei. Então, qual que é a conclusão que nós tiramos sobre a paciência? Nós concluímos, de acordo com o estudo que nós fizemos a respeito da paciência, que precisamos da paciência para sermos perseverantes, para perseverarmos em toda e qualquer situação. Precisamos da paciência para evitar brigas, confusões, discussões. Precisamos da paciência para nos submeter e confiar na vontade de Deus, entendendo que somos fracos e inoperantes, e pela fé em Cristo Jesus seremos fortalecidos. Clamar crendo em Deus. E precisamos de ser preenchidos, revestidos, selados com os frutos do Espírito Santo de Deus. E assim vamos viver exclusivamente para a glória do Senhor. Vamos orar, queridos? Senhor, nós estamos concluindo esse estudo tão precioso. Como somos totalmente impacientes.
estouramos, brigamos, gritamos, queremos partir para cima dos outros com violência, e isso não está de acordo com o Espírito Santo do Senhor. Trata isso na nossa vida, no nosso temperamento, no nosso caráter, para que possamos ser pacificadores, amorosos, bondosos, benignos, alegres, fiéis, verdadeiros servos do Senhor, para a glória do Senhor. Por isso, Senhor Deus, derrame sobre cada vida que está aprendendo a confiar no Senhor, que tem ouvido a Tua palavra, a ser moldados pelo Teu Espírito Santo, a ser salvo pela fé em Cristo Jesus, a reconhecer a sua fragilidade e buscar em Cristo o fortalecimento, tanto do homem interior, como também do homem exterior, que testemunha a presença de Cristo em sua vida por meio do Espírito Santo. Nos dê paciência, nos dê mansidão, nos dê domínio próprio, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, as famílias que têm ouvido, abençoe o desempregado, abençoe o trabalhador, coloque a Tua mão de cura sobre os enfermos, perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé, livra-nos de todo o mal, ó Pai, porque Tu és maravilhoso, o Senhor és o único de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.